Quer ver. Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Se vai fazer piqueniques este verão, levar a lancheira para a praia, por exemplo, ou se não dispensa uma mariscada em tempo de calor, acompanhe a Sociedade Civil de hoje. Vamos falar de segurança alimentar no verão. O calor aumenta as probabilidades de alimentos serem contaminados e provocarem intoxicação ou infecção alimentar. É também para minimizar este risco que a ASAI realiza nesta altura fiscalizações. Cabe-nos, no entanto, a nós fiscalizar o próprio comportamento, como aconselham especialistas já a seguir neste Sociedade Civil. Vamos então, ao longo deste programa, recordar ou conhecer, de novo, para quem não conhece, que cuidados devemos ter com a segurança alimentar no verão, com aquilo que comemos, como o preparamos e também como utilizamos os alimentos. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. A Paula Teixeira é professora e é investigadora na área da segurança alimentar na Universidade Católica Portuguesa e coordenou também vários projetos dedicados, sobretudo, à segurança alimentar para as crianças. Porquê é que geralmente há mais casos de toxinfecções alimentares nestes meses, nos meses de verão? Boa tarde. Como referiu na reportagem, o calor, o aumento da temperatura faz com que os alimentos com muita facilidade cheguem a temperaturas que permitem o crescimento de bactérias patogénicas. Portanto, as bactérias dão-se bem com o calor? Muito bem. Principalmente as bactérias patogénicas, as que causam doença. E, portanto, é por isso que precisamos ter cuidados especiais com os alimentos. Agora, todos os alimentos reagem da mesma maneira ao calor? Ou alguns podem trazer mais problemas do que outros? Alguns alimentos trazem mais problemas que outros. Aqueles alimentos com mais probabilidade de se degradar, os fiambres, patês, as carnes, os ovos, terão certamente muito mais problemas do que um iogurte, que é um alimento fermentado, portanto o ácido, onde estas bactérias patogénicas têm menor mesmo capacidade. Mesmo que o iogurte não esteja metido no frigorífico ou não esteja a baixas temperaturas? Mesmo que o iogurte não esteja a baixas temperaturas. Portanto, não se degrada com tanta facilidade? Não se degrada com tanta facilidade. O que é uma toxinfecção alimentar? Para as pessoas perceberem em concreto. É uma doença causada pelo consumo de alimentos contaminados com organismos patogénicos, bactérias ou vírus, e que resulta normalmente em diarreia, vómitos, dores de cabeça, aqueles sintomas que nós associamos a uma gastroenterite. Portanto, esta é a toxinfecção alimentar, assim, a sintomatologia mais comum. Claro que há algumas situações, há casos mais graves, portanto, a sintomatologia pode evoluir e podemos ter situações muito mais complicadas, mas a maior parte das toxinfecções alimentares caracteriza-se por vómitos, diarreia, dor de E são barriga. benignas, não é? Acabam por ser tratadas? Sim, a maior parte, sim. A maior parte. Pedro Graça, bem-vindo, é diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral de Saúde. Este programa cuida em especial também a alimentação no verão? Sim, o programa destina-se a promover a alimentação saudável, tal como o nome indica, e preocupa-nos muitas vezes os momentos do ano. O verão é um momento especial, e também grupos da população que são grupos especiais, nomeadamente em relação a estas toxinfecções alimentares. As crianças, os idosos são os grupos mais frágeis, com os quais devemos ter mais atenção. Portanto, essas duas situações levam-nos a escrever, nós no nosso site geralmente damos informação sobre isto, e também a lançar alguns avisos, alguns alertas, para que alguns cuidados básicos da população relativamente a este tipo de situações, nomeadamente quando transportam alimentos, quando confeccionam alimentos, quando armazenam alimentos em casa, e portanto são-se os 3 momentos críticos que nesta altura devemos ter mais cuidado. E são só as crianças e os idosos, os grupos frágeis? Não há depois na população, sim, no resto da população, por exemplo, estou a pensar em pessoas com algum tipo de doenças crónicas? Sim, sim. Ou grávidas, por exemplo? Precisamente. As pessoas com doenças... Todas as pessoas que tenham um déficit imunitário são geralmente pessoas que são mais suscetíveis perante uma toxinfecção alimentar, terem reações mais exacerbadas por um lado e menor resistência. Para além das crianças e dos idosos, as grávidas e pessoas com algum tipo de patologia que geralmente fazem com que estejam a ser medicadas a longo tempo,
ou então tenham possibilidade de, quando medicadas e quando a gerir uma situação destas, em que geralmente há uma desidratação enorme, há também, em consequência, um aumento de determinado tipo de reações. Por exemplo, a pressão arterial pode subir, e, portanto, pessoas medicadas para este tipo de situações devem ter atenção especial. Há outro tipo de situações que muitas vezes nós até nem compreendemos bem, mas são, no caso de idosos que já têm algum problema, depressões, por exemplo, este tipo de toxoinfecções alimentares que desidrata também, aumenta também os casos de confusão, de falta de distanciamento da realidade, que são depois situações de risco que têm que ser acauteladas. Os centros de saúde fazem algum tipo de trabalho nesse sentido de aconselhamento, nomeadamente junto dos idosos, junto dos médicos de família, etc., Sim. nesta altura ou não? Os profissionais de saúde, de um modo geral, estão alertados para este tipo de situações, até porque são situações que no verão aparecem com alguma frequência nestes locais. Mais do que o alerta, ou para além do alerta e da prevenção, é também a necessidade de avisar as pessoas que na altura do verão não estão perto do seu médico. E essa é uma situação também que devemos acautelar, ou seja, pessoas que muitas vezes estão longe dos seus locais, onde recorrem quando têm qualquer problema, e sentem-se também duplamente fragilizadas por estarem num local desconhecido e de repente estarem a vivenciar uma situação que é uma situação que perturba muito. Sobretudo se forem pessoas que têm um histórico clínico, não é? Ou têm doenças crónicas, aí ainda é mais complicado. Sim. Muitas vezes é difícil explicar qual foi o processo, não é? Que a pessoa teve. E o fundamental nestes casos é a pessoa prevenir e saber à partida quais são os momentos de risco. E é aí que vai quase toda a grande parte do nosso trabalho, é avisar as pessoas quais são os momentos, quais são os produtos alimentares e quais são as situações que geralmente geram este tipo de situações, porque são muito standardizadas. Nós sabemos quase sempre quando acontecem estes problemas. Já vamos falar delas mais em pormenor e de todos esses momentos que já enumerou aí que são fundamentais neste processo. Duarte Dias Lopes, bem-vindo. É professor do curso de Enfermagem Veterinária na Escola Superior Agrária de Bragança e é médico veterinário também. A Paula já falou aqui, por exemplo, da carne e de como é preciso ter atenção a ela e dos derivados da carne nesta altura do ano. Qual é o tipo de problemas, nomeadamente ao nível do consumo de carne, que o verão pode trazer? Cuidados especiais. Exato, os cuidados especiais aprendem-se obviamente com as temperaturas, não é? O cuidado que tem que haver na refrigeração destes produtos, que são produtos perecíveis, e portanto importa para os consumidores que terem sempre presente. Portanto, a carne deve estar sempre em temperatura refrigerada. Devemos ver que há carnes mais sensíveis às temperaturas, nomeadamente as carnes de aves e as miudezas, que são mais, portanto, aí temos de ter um cuidado maior. São mais sensíveis do que a carne de vaca, por exemplo, ou a carne de porco, ou cabrito. Exato. A carne picada muito mais, não é? Portanto, aliás, a carne picada deve ser, que é um pormenor que a maior parte dos penso que é do que as pessoas mais consomem, provavelmente, a galinha e o frango, não é? Sim, exatamente, galinha e frango. Portanto, aí as temperaturas, quando falamos em temperaturas de conservação, falamos abaixo dos 4 graus, não é? Enquanto a carne de vaca pode estar um pouco mais acima. Mas o caso da carne picada também é muito importante, que deve ser preparada no talho, no ato, não é? Na altura? Na altura em que o consumidor a pede. E também deve não comprar a carne já picada? Exatamente, portanto, não previamente picada. Portanto, ela picada fica mais exposta, é isso? Ela fica mais exposta, obviamente. Do que se for uma peça inteira? Do que for peça inteira, exatamente. Portanto, se está mais exposta, também se deteriora mais depressa, é isso? Mais, também está mais exposta aos agentes patogénicos, não é? Portanto, aí o risco de uma alteração é maior. Mas que tipo de doenças ou de problemas é que as pessoas podem apanhar com carne que não esteja em condições? Pronto, há um conjunto de doenças que são vulgarmente conhecidas por zoonoses, não só... Zoonoses? Exato, nas zoonoses, passando um bocadinho ali para além dos micro-organismos habituais, estes patogénicos, das toxoinfecções alimentares, portanto, há um conjunto de doenças também que podem provir da carne. Aquilo que os médicos veterinários fazem no seu trabalho, não só enquanto sanitaristas nas explorações, mas também a nível dos matadouros, como inspectores sanitários, é garantirem que a carne que sai, por exemplo, de um matadouro está isenta de um conjunto também de patogénicos, nomeadamente no âmbito das zoonoses. Por exemplo, no caso da carne de porco, nós temos que... Fazem isso através de que análises? Exato, fazem análises. No caso da carne de porco, temos que garantir que a carne de porco está isenta de triquinose, que é uma parasitose que
que nós podemos verificar utilizando métodos microscópicos, temos garantia mesmo nos matadores que a carne de suíno está isenta da trichinella, portanto, que é uma parasitose específica dos que contamina o homem. Contamina o homem e que pode desatar. E também há um conjunto de outras doenças que têm que ser monitorizadas a nível dos centros de abate para se garantir que a carne que chega depois à comercialização e ao retalho está em plenas condições de salubridade. Já vamos saber mais em pormenor como é que isso se faz, qual é o processo, nomeadamente, e qual é o papel dos veterinários também nesse processo, que ainda é longo, desde que o animal é abatido até que chega ao talho. E depois é consumido. Maria Cândida Marramac, bem-vinda também à sociedade civil, é assessora técnica na Associação Nacional das Indústrias de Laticínios. Ainda não falámos aqui disso, mas parece-me que é muito importante, com certeza, aqui, em todo este processo de manuseamento dos alimentos, quer seja na sua produção até à altura em que chega ao prato, quer seja depois na forma como nós tratamos os alimentos em casa, a higiene dos alimentos é fundamental, não é? A higiene dos alimentos é fundamental, não é só fundamental a higiene dos alimentos, como a higiene do nosso manuseamento, ou seja, do que nós fazemos depois em casa. Em princípio, a indústria já garante um grande nível de higiene alimentar, ou seja, e tem que o garantir por força de um determinado número de requisitos, mas depois tudo aquilo que nós fazemos em casa, e desde o momento da compra até ao momento de o consumirmos, tem toda uma grande influência no que podem vir a ser as doenças de caráter alimentar, não é? Que se contraem. Por isso, todo o nosso manuseamento em casa deve ser cuidado, muita atenção ao lavar as mãos, os utensílios bem lavados, por causa das contaminações cruzadas entre as lavagens de um alimento e depois pegarmos num outro alimento, nós podemos realmente ir. Que é uma coisa que se faz muito naturalmente. Faz-se naturalmente, mas que deveria ser... Como, por exemplo, usar bancas por onde já passaram outros alimentos sem as limpar, já passou não é? Carne, e onde nós pousamos com muita facilidade um ovo cozido e depois colocamos dentro de uma salada, e isso realmente pode nos trazer depois as chamadas toxinfecções alimentares. Portanto, e no verão? É sobretudo no verão que é preciso ter atenção a esse manuseamento? No verão temos que ter mais atenção a esse manuseamento, porque lá falou a Paula, a temperatura e a que os alimentos estão expostos, não é? Mesmo que seja pouco, permite um maior desenvolvimento bacteriano. E se nós não tivermos realmente cuidado com a higiene dos instrumentos que estamos a utilizar e das bancadas que estamos a utilizar e das nossas próprias mãos, não é? Com facilidade podemos trazer esses micro-organismos para dentro dos alimentos. Já vamos falar de tudo isto com mais profundidade, mais em pormenor. No verão, os casos de toxinfecções alimentares aumentam, mas com os cuidados certos é possível evitar problemas de saúde. Diz a Organização Mundial de Saúde que todos os anos 1 em cada 3 indivíduos é afetado por uma intoxicação ou infecção alimentar. E no verão, com o calor, os diagnósticos tendem a aumentar, com a maior facilidade dos agentes infecciosos se multiplicarem no meio de cultura que são alguns alimentos mais do que outros. Os ovos, o leite e as carnes de aves, bovinos e suínos, legumes e frutas são os produtos mais suscetíveis. A salmonela e o Campylobacter jejuni, alguns dos agentes mais comuns. E os mariscos crus são também por vezes infectados com os vírus da hepatite A. Os sintomas mais comuns são gastrointestinais, náuseas, vômitos e diarreias sanguinolentas, dores, cólicas abdominais e febre. Comprar alimentos certificados, conferir rótulos e validades, levar o tempo estritamente necessário ao transporte do supermercado até casa, manter o frigorífico abaixo dos 4 graus e o congelador dos 17 são precauções a ter. Lavar frequentemente as mãos durante a confecção dos alimentos e não partilhar entre diferentes produtos os mesmos utensílios ou recipientes e, ao mesmo tempo, manter as bancadas limpas será também importante. No restaurante, a higiene do espaço é tão fundamental como a dos colaboradores e é bom evitar saladas mal lavadas, carne pouco cozinhada, os ovos e o peixe cru. Em caso de infecção, mais até do que o que se come, beber é essencial, porque o maior perigo é a desidratação.
Ao consultar um médico, ele irá saber o que aconselhar. Paula Teixeira, por que a hidratação é tão importante nestes casos? Já falámos dela aqui algumas vezes. Porque em processos de toxinfecção, portanto, os vómitos e as diarreias fazem com que o corpo perde muita água, é isso? Muita água, Precisa portanto, tem que ser reposta. reposta. Portanto, essa é uma das primeiras coisas que as pessoas devem fazer se sentirem que têm este tipo de sintomas. Sim, hidratação, e caso não passe, devem mesmo consultar. E é possível as pessoas geralmente debelarem estes problemas sem ter que consultar um médico, ou o ideal é que consultem sempre um médico? Normalmente, na maior parte das circunstâncias, acabamos mesmo por não ter necessidade de consultar o médico, porque ao fim de algumas horas os sintomas começam a abrandar. Se for uma coisa ligeira, não é? Se for uma coisa ligeira. Agora, se os sintomas persistirem, e principalmente em casos de indivíduos de risco, portanto, as crianças, os idosos, as grávidas, aí eu acho que é melhor consultarem o médico. É importante se ao fim de algumas horas os sintomas se mantiverem. Já me disse que há alimentos de maior risco do que outros, e dentro desses alimentos de maior risco, qual é aquele que geralmente provoca mais situações destas? Sabe-se? E sim, há vários alimentos. As carnes mal cozinhadas, os ovos pouco cozinhados. Carnes mal cozinhadas de que... Por exemplo, se gostam muito, eu acho que os portugueses gostam muito de carne mal cozinhada, mas, não é? Carnes picadas mal cozinhadas são um alimento de alto risco, não só no verão, como em qualquer altura do ano, não é? Sim, claro. Pronto, os ovos mal cozinhados, ou as sobremesas com ovos crus, mas depois as saladas mal lavadas, e nós temos a tendência a associar estas toxinfecções alimentares aos produtos, às carnes e derivados de carnes, mas há cada vez mais, nós somos confrontados com situações causadas pelo consumo de saladas e de vegetais. Saladas mal lavadas é o quê? Como é que elas deviam ser lavadas? Muito bem lavadas, em água corrente, e principalmente... Só com água? Na minha opinião, sim. Sim. Eu estou a perguntar isto porque há produtos de lavagem, não é, das saladas, que há muita gente que utiliza. Não sei se isso funciona, se não funciona, se vale a pena. Funciona um bocadinho. Ou seja, eu acho que os benefícios que se obtêm, se calhar, não compensam os riscos. Esses produtos também têm riscos, aos resíduos químicos que acabam por... E há quem aconselha pôr uns pingos de lexívia na água? Isso também não... Assim, eu aí acho que ainda é... Mas há quem faça isso, não é? Mas eu não... Na minha opinião, é ainda mais desaconselhável, até porque muitas das lexívias comerciais não são só hipoclorito de sódio, é hipoclorito de sódio com muitas outras coisas, portanto, as pessoas muitas vezes não estão a ter consciência que podem estar a adicionar um outro detergente, portanto, eu acho que uma boa lavagem à água corrente e ter alguma confiança na origem do produto. E isso é cada vez mais difícil, a gente não sabe onde é que eles vêm, a maior parte das vezes, no supermercado. Mas à partida... É fundamental conhecer a origem dos produtos. A origem, e eu acho que à partida num supermercado, nós se calhar temos poderemos ter mais alguma confiança do que se comprarmos aí num local qualquer que não é minimamente controlado. Portanto, é bom ter um sítio habitual para fazer as compras, não é? Nesse aspecto também ajuda. Sim. Que à partida inspire... E os mariscos? Os mariscos também se consomem muito no verão. Que tipo de problemas é que eles podem trazer? Os mariscos são muitas vezes consumidos mal cozinhados. E, portanto, o facto de serem... Quando é mal cozinhados é pouco cozinhados. Pouco cozinhados. E, portanto, o facto de serem pouco cozinhados significa que bactérias que possam, ou vírus, ou parasitas, que possam estar presentes não vão ser destruídos e, portanto... E provocam o quê? O que é que podem provocar? O síndrome é semelhante? É semelhante. As e a diarreias, hepatite podem provocar ou não? Sim, também. As águas estão muitas vezes contaminadas com vírus, principalmente as águas mais próximo
da costa e, portanto, estes vírus contaminam os mariscos, portanto, muitos mariscos fazem retenção destes vírus que depois podem ser transmitidos aos consumidores. Pedro Graça, como é que podemos então comprar alimentos com confiança? O que é que devemos fazer para o conseguir? Sim, eu diria que um dos aspectos mais importantes, ou geralmente quem é o iniciador deste tipo de contaminação é a própria pessoa que o compra, o que é um paradoxo. Ou seja, há alimentos de risco, já aqui vimos, alimentos geralmente ricos em proteína, com alguma água, e portanto alimentos que propiciam que a bactéria se desenvolva. Há a temperatura ambiente que no verão, assim entre os 5 e os 65 graus, 107 graus, são as temperaturas ideais para o desenvolvimento bacteriano. E depois, para além disso tudo, existe a manipulação humana, que é geralmente o principal responsável pelo aparecimento. Eu diria que são as próprias pessoas que compram, que muitas vezes são as principais causadoras do risco. Ou seja, comprar alimentos e eu dou a dar um exemplo no verão em que muitos de nós estão em férias e têm necessidade de comprar em ambientes que geralmente não são aqueles com os quais controlam. Nem, essa é uma questão... junto às pessoas em que geralmente têm confiança e compram durante todo o ano, não é? Precisamente. Começa logo, eu diria à partida, pelo próprio local onde a pessoa vai residir, que geralmente não é o seu local habitual de residência. Onde vão utilizar locais para depositar os alimentos comprados e para os armazenar, que muitas vezes não sabem até, do ponto de vista da limpeza, como é que eles estão. Eu dou um exemplo, frigoríficos. Os frigoríficos das casas de férias. De casas de férias que muitas vezes não são limpos o ano inteiro. Não é só a questão da higiene. A maior parte deles tem muito pouca potência, não é? São geralmente muito fraquinhos em termos de... Pouco frios. Pouco frios. São pouco frios. Não têm não só a temperatura ideal muitas vezes, mas às vezes têm. O que acontece também é que no primeiro dia de férias, eu diria que são os primeiros dias de férias, são os dias de grande risco. Grande risco porque são geralmente dias em que se vai comprar muita coisa, porque se quer encher a casa no primeiro dia quando que é chega. para não ter que estar aí sempre às compras? Em que se compra muita quantidade. Geralmente essas compras são feitas em locais que não conhecemos, em que geralmente o automóvel, o local onde deslocamos, fica ao sol. E, portanto, está-se muito tempo a comprar, porque não se conhece os locais de compra. Geralmente não se tem aquele cuidado central que é, por exemplo, comprar os frios, os frescos, os congelados em último lugar. E, portanto, vai-se comprando à medida que as coisas vão aparecendo. Parece que é tudo importante. Coloca-se esses alimentos nos sacos plásticos e depois deposita-se no automóvel que geralmente teve 1 hora, 2 horas ao sol. Portanto, aí começa a escalada e o crescimento bacteriano. Como se isso não bastasse, geralmente os percursos até a casa são mais demorados muitas vezes do que aquilo que é o habitual, porque estamos a comprar um locais que não conhecemos e estamos a deslocar-nos para sítios que não conhecemos, e depois chegamos a casa e muitas vezes a colocação no frigorífico, que é exíguo face à grande quantidade de alimentos que se compra, faz com que a maior parte destes alimentos, até recuperarem a temperatura de conservação ideal, demorem muito mais tempo e às vezes até não os atingem. Pois, quanto mais cheio o frigorífico, pior, não é? Nesse aspecto. Precisamente. E muitas vezes mal organizados, em que muitas vezes os produtos que deveriam ter acesso ao frio de imediato, por exemplo, os produtos congelados, que deviam imediatamente ir para o congelador, acabam por ser os últimos a ser colocados, porque, entanto, estamos a colocar outras coisas e estamos a arrumar o azeite ou as batatas que não têm interesse em termos de frio imediato e deixamos nos sacos plásticos. Portanto, esta organização interna das compras, em, por um lado, não comprar tudo uma só vez nos primeiros dias, em progressivamente existir uma adaptação ao local e só depois começar a comprar e evitar que o automóvel esteja exposto muito ao sol, são regras básicas, mas têm um impacto muito grande em termos da degradação da matéria-prima, que é o primeiro passo para o aparecimento de uma toxina-infecção alimentar. Portanto, são essas condições também que fazem com que apareçam mais casos nesta altura do ano, não é? Tem muito a ver com a forma como as pessoas manuseiam os alimentos e como os conservam, não é? Sim, claramente. Relativamente à carne, a carne é uma das coisas que precisa de chegar a casa e ir logo para o frigorífico, não é? Aí é que ou para o congelador. A cadeia de frio exatamente tem que ser mantida, não é? No caso, como digo, das carnes vermelhas, sempre abaixo dos 7 graus. Nas carnes congeladas, aí são abaixo dos menos 18 graus, como estavam a referir. Agora, há um aspecto importante, é que no caso das carnes, nós hoje podemos, e é importante que isso aconteça, podemos garantir aquilo que se signa por rastreabilidade. Isto é, hoje, mercê também da rotulagem, portanto, a nível da carne, como é obrigatório ter uma rotulagem que identifique a origem dessa carne. Nós hoje podemos seguir, digamos, o rastro da carne e saber qual é que é o animal que esteve na sua origem. Portanto, e ao longo de toda essa cadeia de produção, claro, tem que haver controles sanitários. É muito importante. No caso da carne isso acontece, eu acho que claro. é uma área, pronto, onde, como digo, os médicos veterinários intervêm
e que me parece que, em termos de controle, está bem organizada, portanto, e hoje dá também confiança ao consumidor, que quando consome aquela carne nós podemos, obviamente, saber de qual é que é a origem em termos da produção, portanto, do estábulo de onde ela provém. Falávamos há pouco aqui da carne crua ou de consumir carne pouco cozinhada, isso é um problema? É um problema. Em relação às carnes Sempre. de porco... Nunca devíamos comer carne de porco cá em Portugal, mal cozinhada. Sim, é uma regra. Eu acho que é uma regra, em termos sanitários, é uma regra que nós aconselhamos, não é? Portanto, que a carne deve estar bem confeccionada, portanto, bem passada. No caso da carne de porco, e nós sabemos disso, temos cá algumas parasitoses mesmo cá, não obstante todo este controle que é feito, portanto, que tem minimizado também o surgimento de casos em termos de saúde pública, mas, portanto, há algumas parasitoses do porco que nós conhecemos e que elas existem, daí o facto de carne de porco deve ser sempre bem passada. Em relação a carnes picadas, obviamente também tem que ter esse cuidado por causa também do desenvolvimento microbiano, mas acho que é uma regra, em termos de regra sanitária, acho que deve ser uma boa regra, porque muitas vezes há carnes Geralmente não é a carne de porco que as pessoas consomem cru, é a carne bovina, não é? É carne bovina, mas também, São os também é verdade, também essas coisas consumimos também alguma carne importada que, não obstante, e acreditamos todo o controle sanitário também que é feito na origem, por vezes também não conhecemos muito a epidemiologia, digamos, das doenças locais, portanto, não é? Isso é portanto, acho que também constitui sempre algum risco. Mas essa carne, quando chega aos nossos supermercados, não foi já rastreada do ponto de vista? Ela vem, exatamente, já vem tem que vir para chegar Mas o que me está a dizer é depois no manuseamento, se a pessoa não a manusear como deve ser... Não só no manuseamento, é mesmo em relação à origem, não é? Portanto, nós não sabemos em concreto, por exemplo, em relação a algumas parasitoses, não sabemos se elas ocorrem em determinado tipo de contextos, em determinado tipo de países, quando temos carnes importadas. Portanto, não me parece, como regra sanitária, em relação às carnes que são, mesmo carnes importadas de bovino, acho que a regra deverá ser sempre consumi-las bem passadas. Bem cozinhadas, não é? Qual é o processo pelo qual a carne passa? E o Pedro dizia ali que geralmente as coisas começam a acontecer quando chegam às mãos do consumidor. Mas qual é o processo de rastreamento e de trabalho que é feito com a carne desde que o animal é abatido até que nós temos acesso à carne no supermercado ou no talho, não é? Muita gente usa o talho também em vez de a comprar já embalada no supermercado. Ora bem, essa garantia de controle sanitário tem que ocorrer logo na própria exploração, não é? Há um conjunto de doenças que nós podemos despistar ao nível da produção. Portanto, o animal, antes de ser abatido, o animal tem que estar devidamente identificado, não é? E tem que cumprir um conjunto de rastreios sanitários logo na origem, não é? Quando chega ao matadouro, portanto, aí também tem que haver, como referimos, a garantia de que o animal, ou melhor, que a carne que vai sair do matadouro, portanto, corresponde ao animal que veio de determinada exploração. Portanto, esse isso controle, é tudo feito pelos veterinários ou há mais gente nesse processo? Quem intervém, por norma, quem tem a responsabilidade, digamos, legal neste processo, técnica e legal, são os médicos veterinários, obviamente são os inspectores sanitários, portanto, nas explorações são os veterinários sanitaristas, a nível dos matadouros são os inspectores sanitários, portanto, eles têm que garantir a salubridade e a segurança da carne que sai dos matadouros. Os próprios matadouros têm que também instituir métodos de autocontrole, tal como todos os operadores económicos que digamos que vendem alimentos, têm que garantir os tais métodos de autocontrole nos quais há um conjunto de requisitos e de itens que têm que ser observados para tentar garantir que durante aquele percurso não houve ali contaminação, portanto, que há rigor, digamos, na forma como se tratam os alimentos. Depois, a nível portanto, depois há ali um momento, claro que em todo este método de produção, desde que sai do matador a carne até que chega ao consumidor, já reparamos aqui que é importante manter a cadeia de frio. Portanto, tem que se assegurar que a cadeia de frio é garantida até aos locais de retalho onde a carne é vendida. E depois, obviamente, daí... os locais de retalho geralmente funcionam bem? Também tem regras os locais de retalho, no caso da carne, portanto, são vulgarmente os talhos, não é? Sim. E as secções de talhos funcionam bem. Neste momento, em termos do controle que é feito, portanto, aí também temos colegas nossos, médicos veterinários municipais, que fazem... Há carne que é embalada depois lá no retalho, não é? Exatamente. Há carne que é embalada. Hoje o consumidor há muitos consumidores que já preferem a carne embalada, também diminui aí riscos, mesmo feito o embalamento a vácuo, portanto, é uma forma de questão de manuseamento, portanto, já não há menos contaminação.
Mas pronto, mas também tem que haver garantias a nível dos locais de venda de que de todos esses procedimentos de autocontrole. Portanto, o próprio operador económico assume uma responsabilidade para garantir também que não há ali contaminação dos produtos durante o período em que permanecem no seu A estabelecimento. gente falava há pouco da higiene em casa, mas a higiene nesses espaços também é muito importante. É fundamental. Hoje temos pessoas já mais conscientes a fazer esse trabalho e mais conhecedoras das regras que precisam de cumprir. E conscientes das consequências, no fundo. Sim. Não, eu acho que os próprios operadores têm sido feitas, e um pouco por todo lado, tem sido feita muita formação nesta área, da formação da higiene alimentar, e os próprios operadores, os próprios agentes económicos têm consciência da necessidade, obviamente, de darem essa garantia. Portanto, e a melhor forma é eles próprios fazerem formação e aplicarem, portanto, saberem aplicar estas regras de autocontrole aos alimentos que comercializam. Cândida, no caso da indústria dos laticínios, como é que isto funciona? Como é que se faz este controle? Bom, o controle faz-se exatamente da mesma maneira, ou seja, nós temos o controle nas explorações, temos desde há muito tempo o leite, depois de ser ordenhado, é refrigerado logo na exploração, baixa-se a temperatura do leite para 4 graus, é recolhida a essa temperatura, segue até à fábrica onde vai ser processado. Depois, dependendo do tipo de alimento em que vai ser transformado o leite, não é? Se for leite líquido, se for queijo, se for iogurte, vai atingir temperaturas diferentes durante o processamento, mas é refrigerado, é tratado e de forma a que não haja contaminação, ou seja, nós podemos quase dizer que um leite quando sai da vaca, não é, da exploração, e se for para leite líquido, não é mais manuseado em termos de mão, não é? Mão humana não existe ali. Ou seja, são processos físicos, de temperatura, que são aplicados ao leite, não é? De separação ou de junção da gordura e etc. Mas não há mão física, por isso estamos a falar de equipamentos que são constantemente lavados e desinfetados entre sessões, por isso aí o risco é muito diminuto. Mesmo há bocado, quando falávamos nos iogurtes, os iogurtes, para além de serem tratados termicamente, depois vão sofrer uma fermentação que lhes vai baixar o pH e que também os vai manter livres mais de contaminações. Por isso temos aqui uma série de processos onde a mão humana é muito pequena e por isso, em termos de segurança alimentar, estamos por aí controlados. Depois temos, todos os operadores têm que ter implementados os processos de controle de qualidade e de controle de segurança alimentar, não é? Os HACCPs, todas as indústrias são obrigadas a ter e todas têm que o manter. A Paula já nos disse que os iogurtes, em princípio, não são alimentos que tenham grande risco, o leite também não, o queijo também não? Estamos a falar, no caso dos iogurtes, temos um alimento ácido, portanto, e as bactérias patogénicas, de uma maneira geral, não gostam... Não gostam de ácido? Não gostam de quê? De coisas doces? Doces, quentinhas... Úmidas? Úmidas, nutritivas. Quando falamos no leite, se for um leite pasteurizado ou um leite ultrapasteurizado, se for um leite cru, a situação é outra. O leite do dia, o que nós chamamos de leite do dia? Não, o leite sem qualquer tratamento térmico. O leite do dia é o leite pasteurizado. Sim. Portanto, aí não há... São alimentos que sofreram um processamento térmico que tem como objetivo eliminar organismos patogénicos. Então, portanto, o leite, estamos a falar de leite só se for diretamente, as pessoas consomem o leite diretamente. Mas eu acho que hoje em dia também muito pouco. Em Portugal é uma prática muito pouco comum. Até porque vender não é possível, ou seja, vender em termos... Só se for o consumo próprio, não é? De quem o tem. Sim. E aí realmente as pessoas têm que ter um bocadinho mais de cuidado. Embora... O que é que acontece com esse leite cru, como disse? E esse leite cru... Não foi cozido, não é? Não foi sujeito a altas temperaturas. Às altas temperaturas, e durante o processo de ordenha é possível haver que haja contaminação. Depois, no caso dos queijos, há queijos que poderão apresentar alguns riscos, nomeadamente os queijos produzidos com leite cru, leite não tratado por processos térmicos. Produz-se muito queijos com leite cru? Sim, produzem-se bastantes queijos com leite cru, embora não seja a força do que está no mercado, também não são normalmente os mais consumidos na altura de verão, é quando há menos produção, porque... Que queijos são esses, para eu perceber? Se pensarmos, são todos os que nós consideramos queijos tradicionais, ou seja, temos desde o queijo São Jorge, que à partida não traz problemas, que é feito com leite cru, mas tem um prazo de maturação tão grande, ou seja, quando nós estamos a dar maturação ao queijo, não é? Nós temos um período em que os micro-organismos vão ser eliminados
naturalmente pelo processo de maturação. O que é o processo de maturação? O processo de maturação é o processo de envelhecimento do queijo, ou seja, nós damos-lhe condições de temperatura e de umidade para que o queijo possa desenvolver... Vai curando, é isso? Vai é o que a gente curando, costuma dizer? exatamente, o queijo vai curando. E por isso, tem, para além de dar sabor e de alterar a textura do queijo, não é, em termos de boca, vai fazer com que temos menos umidade, por isso temos menos bactérias, temos menos... Ou seja... Portanto, os queijos curados, que são os queijos mais secos... Mais secos e menos secos. Também podemos ter queijos de pasta mais amanteigada, mas que já são têm... curados? São curados, podem ter um período de maturação de 60 dias e normalmente quando estamos a falar de queijos feitos com leite... Como é que a gente os distingue? Como é que a gente os distingue? O consumidor, claro. Logo no rótulo pode distingui-lo porque ele obrigatoriamente tem que dizer feito com leite cru ou leite cru. Pronto. E se for feito com leite cru, o que é que a gente tem que ver a seguir? O que é que temos que ver a seguir? Vem lá o tempo que ele foi curado? Não vem no tempo de maturação, mas aí está da parte do fabricante garantir que cumpriu com o tempo de maturação necessário, que foi produzido nas condições higiênicas, não é? E que, à partida, há determinados critérios em termos mas analíticos... partindo do princípio que todos foram feitos segundo as regras, não temos que nos preocupar com o tipo de queijo. Normalmente não temos que nos preocupar, não. até porque a maior parte dos queijos... Não. Temos ou não, Paula? Existe um maior risco de alguma coisa queijos? correr mal com os queijos de leite cru e de pasta mole. Portanto, era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. É Sim. mais seguro de uma forma geral, pelo menos nesta altura do verão, e as pessoas às vezes não tendo a forma melhor de acondicionar os queijos como fazem em casa. Sim, até o resto do ano referiu a Cândida, é preferível optar por queijos curados, porque queijos processados. são aqueles mais duros na prática, não é? Sim, e os queijos, aqueles queijos... E os queijos frescos, como é que se chama os requeijões e essas coisas assim? O requeijão também pode ser produzido com leite cru ou pode ser produzido com leite já tratado. Portanto, uma forma então para termos alguma segurança ou maior segurança nesta altura do ano, no verão, é procurar queijos e ver na etiqueta se eles são feitos com leite cru ou com leite pasteurizado, é isso? Sim, mas depois aqui também há uma questão que eu acho que é importante salientar. Os indivíduos saudáveis, à partida, têm um sistema imunológico que consegue combater bactérias patogénicas. Portanto, quando referirmos o maior risco, penso sobretudo nas pessoas mais frágeis, então nas frágeis, crianças, nos idosos, nas grávidas e pessoas que possam ter algumas doenças crónicas. Sim. Portanto, essas pessoas é que têm que ter mais atenção a isso. Essas pessoas têm que ter cuidados redobrados com algum tipo de alimentos. Muito bem. A ASAI, a Agência de Segurança Alimentar, concentra no verão também a sua atividade de fiscalização nos estabelecimentos turísticos. A agência tem detectado várias infrações nesta altura do ano, mas a tendência mostra que elas estão a diminuir. Mais vocacionadas para atividades que têm maior número de clientes nesta altura, as inspeções da ASAI no verão acontecem sobretudo nas praias e imediações, nos hotéis, parques aquáticos, entre outros estabelecimentos turísticos do género. Exemplo do que pode ser alvo de fiscalização com vista à segurança alimentar é o da venda ambulante das tão apreciadas bolas de Berlim no Areal. As infrações detectadas são várias e vão desde a falta de licença à falta de higiene. A falta de higiene é uma falta de higiene estrutural. Se um estabelecimento tiver muito tempo sem ser devidamente higienizado, há acumulação de gorduras, há acumulação de sujidade nos equipamentos e é normalmente este tipo de infrações, de irregularidades que leva à suspensão do estabelecimento. Até que seja efetuada a limpeza do estabelecimento e depois, seguidamente, é pedida a reavaliação daquela suspensão e num prazo de 24 horas, no máximo 48 horas, o estabelecimento volta a abrir. Portanto, quando se diz que o estabelecimento é fechado, não é correto. O estabelecimento é suspenso, é higienizado, solicita nova verificação e o estabelecimento volta a abrir se estiver em condições. Em 2012, a ASAI levou a efeito 1.820 intervenções ou fiscalizações em empreendimentos turísticos. Foram suspensos 120 bares e apoios de praia, mas de uma maneira geral a taxa de infrações tem vindo a reduzir nos últimos anos, situando-se agora nos 18%, o que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica acredita
ficar a dever-se ao trabalho que tem vindo a desenvolver para que o consumidor se possa sentir mais seguro. Sublinha, no entanto, que depende também de cada um de nós para cuidar da própria segurança alimentar e não só. Eu acho que resulta claro. Às vezes, obviamente que em alturas de férias as pessoas estão mais descontraídas, não estão tão atentas, porque estão preocupadas em descansar e com as férias, mas creio que se o consumidor estiver atento, e o consumidor português e os turistas que nos visitam são muito exigentes, eu creio que não sairão enganados e terão as férias que merecem. De cada vez que uma infração é detectada, um processo é aberto e o estabelecimento notificado da infração tem depois a obrigação de apresentar razões discordantes ou concordantes e, neste último caso, tem lugar o pagamento voluntário de uma coima. A ASAI acredita estar desta forma não só a contribuir para a segurança do consumidor final, mas também para a livre concorrência, garantindo que todos estão no mercado em igualdade de circunstâncias, que é como quem diz, cumprindo as exigências da lei. Pedro, como é que devemos tratar a comida de praia? Quer a comida que nos vendem na praia, quer também aquela que nós, muitas vezes, levamos para a praia. Sim. Eu creio que a praia, ou o verão, ou o tempo mais quente, é uma oportunidade muito interessante para as pessoas modificarem ligeiramente alguns dos seus hábitos alimentares e de atividade física. Que estamos obviamente preocupados com as questões da segurança alimentar, com estas questões das toxicodefensões alimentares, mas é bom não esquecer também que a maior parte da nossa doença e da própria mortalidade, na maior parte dos países ocidentais, se deve a maus hábitos alimentares e à inexistência ou à redução da atividade física. Eu creio que o verão é uma oportunidade muito interessante para aumentarmos claramente a atividade física. Esse aí, ultrapassámos os 30 minutos diários e arranjámos forma de melhorarmos a nossa condição física, que é determinante para a prevenção destas patologias. Às vezes nem é preciso muito, até porque as pessoas mexem-se bastante mais. Geralmente no verão, mexem-se algumas, outras não é? Sim. Eu diria que há dois tipos de atividade física. Há a atividade física associada à prática desportiva e depois há a atividade física do dia-a-dia, que é deixarmos o carro em casa e tentarmos aproveitar porque o tempo realmente está bom. Quem vai à praia nas férias nem precisa de muito mais, não caminhar, por exemplo, na praia, não é? Por exemplo, há vários formatos de aumentarmos o nosso nível diário e termos a intenção que o objetivo seria atingir os tais 10 mil passos por dia e, portanto, andarmos, até podemos usar um pedómetro às vezes, pois não é? Há um pequeno aparelho que contam isso por nós, não é? Muito barato e que podemos verificar se um dia de férias, se conseguimos mexer-nos o que deveríamos mexer. Portanto, esta é uma atividade preventiva para a nossa saúde cardiovascular, para a regulação lipídica, para uma série de fatores, para a normalização da pressão arterial, portanto, para uma série de condições são aquelas que, de facto, agridem a nossa saúde e que nos levam, muitas vezes, à doença na maior parte destes países. E, por outro lado, a alimentação é uma oportunidade muito interessante de modificarmos ligeiramente a nossa alimentação. Agora, tem que haver aqui um balanço entre a comida de praia e as preocupações que nos suscitam estas questões da higienossanidade, estamos confrontados realmente com meios ambientes que não conhecemos, com mantermos também o aporte, a ingestão de alimentos saudáveis. E há pouco estávamos aqui a falar, eu estava-me a lembrar que alguém que, inclusive o nosso dia de praia, pode também ser construído a partir desta preocupação, este balanço entre higienossanidade e alimentação saudável. Para dar um exemplo, há produtos de risco que podem e devem, a meu ver, ser consumidos preferencialmente em casa. São não só mais baratos, mas controlamos melhor essa preocupação. Ou seja, partindo do pressuposto que o pequeno almoço e o jantar, na maior parte dos casos, podem ser feitos em casa, aí podemos adicionar os alimentos talvez mais risco. Estamos a falar de um maior consumo de marisco, pescado, de carnes, de saladas, pode ser feito nestas alturas, ou no jantar, ou até logo no pequeno almoço, um ovo mexido, o que quer que seja, a utilização de ovos, que é geralmente proibida, ou proibida entre aspas, na altura mais quente, pode ser feita em momentos que a controlamos melhor. Depois, ao longo do dia, hidratação, água, fruta. Água é fundamental. Água é fundamental, sobre os vários formatos. Sim, a fruta também hidrata, de alguma forma também tem hidrata, água, é bom pensar que há uma série de produtos, nomeadamente frutos, que fornecem grandes quantidades de água, que é muito curioso. Por exemplo, o melão, a meloa, 90% do melão e da meloa é água. Água de alta qualidade, porque essa aí não está contaminada, a não ser que nós a contaminemos, mas de modo geral são os produtos, através da sua casca, mantêm inalterado dentro do seu interior, raramente são
praticamente são inalterados no interior e, portanto, o risco é mínimo. E depois, do ponto de vista calórico, só para termos uma ideia, 100 gramas de melão ou melancia fornecem 20, 30 quilocalorias. Portanto, estamos a falar de coisas mínimas, com uma grande quantidade de substâncias protetoras, antioxidantes, vitaminas, etc. Portanto, o consumo de fruta e água ao longo do dia, na altura de calor, é essencial. Pão de qualidade. Eu diria que o pão é um produto que deve ser consumido, não é tão calórico como a maior parte das pessoas pensam. Se for então pão mistura, fornece complexo B e uma série de vitaminas que são muito importantes também nesta altura do ano. E o que é que as pessoas podem levar dentro do pão para a praia? Olha, curiosamente, um produto que é muito pouco referenciado, nós há pouco falámos do fiambre como um produto potencialmente risco, mas aqui também a questão da conservação é muito importante. A forma como se leva, claro, mas não isso depois tem a ver com o embalamento e a manutenção, no local da o praia, tempo que se mantém. Precisamente. Não é? E o frio. E eu diria que outra coisa também importante é, e creio que muitas famílias às vezes não têm isto em atenção, que é construir o menu, vamos lá, que levamos para a praia, em função das pessoas que estão connosco e daquilo que vai ser consumido. Por 2 motivos. Por um lado, evitam sobras ou excesso, desperdícios, que depois muitas vezes temos a tendência a fazer a mais. E depois de fazer a mais... E que é chato de trazer para casa depois, não é? E acabamos por manter na lancheira ao longo do dia... As pessoas vão carregadas e vêm carregadas. E, portanto, a minha ideia é sempre, eu costumo dar este tipo de informação, que é produzir quantidade adequada a cada uma das pessoas e favorecer para que o consumo de alguns alimentos seja feito logo na primeira refeição, ou seja, chegamos à praia às 8 horas ou às 10, às 11, 11h30 queremos comer, é naquela altura que consumimos o produto alimentar. Em vez de levar para casa ou então voltar a trazer depois à tarde e depois às 5 ou 6 da tarde vamos consumir um produto que foi embalado às 8 da manhã. Portanto, esse para mim é que é o risco. Portanto, se voltar à tarde à praia, é melhor fazer alguma coisa fresca para a tarde. Ou então fruta, por exemplo, e mantê-la num local protegido, lavado e depois consumir durante a tarde. O risco é menor do que ter uma maçã desembalada desde a manhã. Por outro lado, e só ainda em relação às sandes, e em relação aos produtos que podemos levar, gostava de deixar aqui só 2 sublinhados por um lado, em relação aos doces. As compotas, que são produtos que são muito resistentes e raramente contaminados e, portanto, muito interessantes. No momento em que se pratica mais desporto, em que uma pessoa está mais ativa, uma pequena quantidade de doce no pão, que depois faz com que a glicemia fique relativamente tranquila, não é um produto de risco. Ao contrário, e interessante, e para as crianças, preferível a pastelaria e muitas vezes bolos e bolachas, que as pessoas enchem as lancheiras de produtos desse género com grandes quantidades de gordura, muitas vezes gordura ainda de má qualidade, e portanto são produtos interessantes. Por outro lado, segundo aspecto também pode ser interessante, a alimentação tradicional e os portugueses têm a marmelada às vezes... também pode entrar aí? A compota, falamos da compota, a marmelada também pode entrar Precisamente. E depois eu estava a falar de produtos como leguminosas, e nós temos uma tradição grande de consumo de feijão frado com atum, grão, com bacalhau, pequenos pratos pequeninos, com uma pequena quantidade, dão uma saciedade. A ideia que é uma coisa que nós consumimos cada vez menos. Menos, com menos variedade. Do ponto de vista nutricional, extraordinárias, do ponto de vista da fibra, de substâncias indigeríveis, totalmente indigeríveis ou semi-digeríveis, que regulam colesterol, que têm um potencial enorme, que são saciantes, promovem uma grande saciedade e introduzem pouca energia na nossa alimentação, ao contrário daquilo que nós possamos pensar. E, portanto, um pequeno pratinho deste género que quebra a fome totalmente. Mas isso é para levar para a praia também? Quando chegamos da praia, antes daquela glutice que geralmente acontece... Podem ser consumidos frios, não é? Cozinhados frios, que são agradáveis no verão. Precisamente. Eu acho que nós estamos um bocadinho a desaprender o manuseamento e a própria confecção desse tipo de alimentos. Fora o grão e o feijão, não é? Pouco mais vamos usando. Paulo, eu gostava de ouvir também sobre isto, porque o Pedro enveredou ali, sobretudo, por tentar perceber ou por tentar dar a informação às pessoas de como é que elas podem mudar ligeiramente alguns hábitos durante o verão, de forma a aliar a segurança, por um lado, e de forma a terem uma alimentação saudável ou mais saudável até do que aquela que muitas vezes têm no inverno. Mas depois há outros produtos, nomeadamente aqueles que existem na praia e que estão à vista dos olhos das crianças e não só, e dos adultos golosos, como os gelados, as bolas de Berlim, as línguas da sogra, penso que em muitos sítios ainda é vendido. Como é que nos devemos comportar perante esses alimentos? É difícil resistir às vezes. Em termos de segurança alimentar,
Os riscos não são muito elevados, não. Os problemas são mesmo os problemas relacionados com a parte nutricional. Estamos a falar, quando falamos da língua da sogra, da batata frita, são produtos secos, portanto, em que o desenvolvimento de micro-organismos não se verifica. Eventualmente poderão ter umas calorias a mais ou uma gordurazinha a mais. E as batatas têm, de certeza. Pode não haver e sal, muitas vezes. Grandes cuidados na manipulação, mas nada relevante. Claro que a pastelaria com creme, eu tenho sempre na praia, acho que não... Porque até pode ser transportada nas câmaras, nas arcas de frio. Sim. Faz-me sempre alguma confusão. Mas faz-lhe só confusão ou podemos consumir ou não podemos consumir? É que fazer confusão é uma coisa. É assim, pode não gostar, mas eu posso gostar confusão, e quero saber se posso comer. É assim, à partida, um creme é um produto de risco. E eu não tenho a certeza de como ele foi manipulado. Se houvesse garantia de que a cadeia de frio não teria sido cumprida, ok, tanto faz, é indiferente consumir na praia ou noutro sítio qualquer. Agora, eu acho que é difícil não haver quebras na cadeia de frio num alimento que sofre, que tem aquele percurso. Daí eu dizer que me faz confusão. Os cremes podem ser mais perigosos. Mais perigosos, embora não tenha qualquer, em termos de análises que tínhamos feito, em termos de projeto, não tenha evidências... Claro, de que isso acontece. E também ouvimos ali a falar um inspetor da ASAI e a explicar que há fiscalização nessa matéria. Sim. E, portanto, pelo menos aí, por esse lado, parece-me que algum trabalho está a ser feito. Não quer dizer que não possa acontecer um caso ou outro mais complicado. Duarte, e em relação a uma coisa que nós gostamos muito de fazer no verão também, os americanos chamam-lhe barbecue, nós chamamos churrasco, com muitas carnes, misturadas, geralmente, às vezes todas misturadas mesmo, umas com as outras, onde usamos muitos enchidos também. É preciso ter cuidados aí especiais? Aí é aquilo que já referimos, que obviamente é o manuseamento das carnes, não é? Mas em relação ao churrasco em si, ao modo de confecção, tal como tínhamos referido, desde que as carnes também sejam bem confeccionadas, e aí portanto, a recomendação é sempre para serem bem confeccionadas, julgo que não há risco, pelo contrário, não é? Até um alimento, tem que se comer obviamente com alguma moderação, mas até é um alimento que cai muito bem no verão. Falou aí na questão das alheiras, também temos outros dos enchidos, não é? De uma forma geral. Eu acho que tem a pouca ideia de que o paladar português vai muito por aí, as pessoas gostam bastante de enchidos, não é? No verão as pessoas gostam muito de enchidos e temos também os enchidos curados, aí que são mais seguros. Que até são por acaso um alimento mais de inverno do que de verão, os enchidos, mas... Tradicionalmente estão mais ligados ao inverno, que é também o momento em que são habitualmente produzidos, onde é que há condições ambientais para fazer a sua produção, cá em Portugal. Claro. Embora já se possam produzir todo o ano, mercê também da indústria alimentar que temos nessa área. Mas são produtos, estes produtos tradicionais, sobretudo os curados, à semelhança do que acontece com os queijos, portanto, no caso dos enchidos, seja o salpicão, a linguiça, são produtos também que, desde que, obviamente, comidos com alguma moderação, são produtos seguros, se forem curados. Aí também tem alguns requisitos de frio, mas não são muito exigentes em frios, não é? Desde que sejam conservados a uma temperatura fresca, portanto, mas não são muito exigentes em frio e são bastante consumidos também durante o período de verão. Mas a recomendação em relação às carnes foi aquela que eu também tinha referido, que deverá haver sempre esse cuidado desde confeccionar convenientemente. Não é? As crianças e os jovens, como é que devem ser orientados nestas coisas? Como é que devem ser orientados, nomeadamente na forma como consomem os produtos? Há algum tipo de trabalho que é feito nesse sentido, não? A Paula vai poder explicar melhor também, que esta é um bocadinho a área dela. Problema. Não, digamos, nós diretamente, em termos, fazemos algumas ações de educação. Os veterinários não vão às escolas? Não, fazemos algumas ações de educação sanitária, aliás, também trazia até algo aqui para depois mostrar sobre os zoonoses, sobre os zoonoses, e algumas dessas zoonoses são transmitidas pelos alimentos. Então, mas podemos mostrar? No âmbito do projeto desenvolvido lá na Escola Agrária, este projeto, que é um projeto transfronteiriço, em colaboração ali com as autoridades espanholas, foi desenvolvido já o ano passado. Para eu ver aqui, está bem, é capaz de ser melhor? Basicamente, esse programa teve também uma componente de educação sanitária muito grande, envolveu mais de 150 sessões feitas nas escolas. Isto foi feito quando? Foi feito já em 2012, portanto foi um projeto transfronteiriço de cooperação, em que a Escola Agrária depois produziu esse folheto. Fizemos sessões de educação sanitária nas escolas para o primeiro e segundo ciclo, alertar para... E o que é que
que explicam ou contam aos jovens Basicamente, sobre falar um isto, pouco sobre sobre, as zoonoses? sobre as zoonoses, dos riscos, obviamente, relativos às doenças transmitidas dos animais, os cuidados a ter, identificá-las. Primeiro, é importante conhecê-las. Portanto, primeiro, conhecer essas zoonoses, algumas delas até com alguma incidência regional, que nos interessa também. Incidência regional? Com alguma incidência Há regional. zonas do país onde acontecem com mais frequência? Quais são? Então eu não me dizia nada. Estamos a tempo ainda. Não, isso tem a ver muito com os métodos de produção. Os métodos de produção de criação de animais, não é? Sim. Aqueles métodos mais tradicionais. Sim. Portanto, há situações de risco em relação, portanto, a algumas doenças, nomeadamente, por exemplo, a doença do quisto hidrático, que é uma doença que nós ainda temos quê? A hidatidose, a doença do quisto hidrático, que é uma doença... Hidatidose. Isso tem a ver com os cães? Tem a ver com os cães, com os cuidados a ter com os cães. Exato, nós também é algo que tentamos passar nessas sessões. Com os cães que temos em casa, não é? Com os nossos animais domésticos, para as pessoas fazerem desparasitações regulares, porque e que tipo de problema é este? Hidatidose. Isso tem a ver com algum... A hidatidose tem essencialmente a ver com alguma forma tradicional de dar uma má alimentação aos nossos animais. Portanto, nós hoje já passamos esse conceito. É dar-lhes a nossa comida, é isso? Que é dar-lhes a nossa comida e, sobretudo, comida que não está previamente confeccionada. Portanto, quando se fazem... As sobras cruas, por exemplo. As sobras cruas ou alguns abates caseiros que ainda fazemos em casa e depois as vísceras contaminadas que nós damos ao cão, não é? E portanto, aí o ciclo da hidatidose não há nada que lhes chegue, não é? Passa um bocadinho por aí, não é? No interior isso acontece um pouco... Mas isso depois, que tipo de problemas é que provoca em termos da saúde humana? A doença do quisto hidrático é uma doença que tem... Grave, porque portanto, a localização dos quistos são quistos que obviamente se podem localizar em órgãos vitais no homem e que depois requerem cirurgia, por norma, muitas vezes requerem cirurgia, não é? Pronto, mas falam de toxoplasmose também, não é? A toxoplasmose também. Que é para quem tem gatos em casa. Que tem a ver com os gatos, mas se calhar tem mais a ver até com o consumo de carnes mal cozinhadas. As pessoas também... do que com os gatos que criam um bocado o estigma relativamente aos gatos. Sim. Um gato que seja mantido em casa e que seja bem cuidado, não tem risco absolutamente nenhum. Independentemente da pessoa ser ou não ser imune, neste caso, mesmo que não seja imune à toxoplasmose, não comporta nenhum risco. Aliás, tanto quanto é do nosso conhecimento, tem uma parte de casos de contaminação em relação à toxoplasmose deriva de alimentos contaminados, não é? Portanto, de carnes e de vegetais, não é? Contaminados. Mas também é importante alertar para a importância dos cuidados também com os gatos. E, portanto, essas sessões envolveram mais do que 3.000 alunos, ali do primeiro e segundo ciclo, e, portanto, foi um dos âmbitos do projeto. Portanto, o que explicam aos jovens, sobretudo a forma como as doenças são transmitidas, não é? Exatamente. E depois como é que eles podem prevenir essas doenças. E a ideia é que eles funcionem aqui também como uma espécie de veículos lá para casa, para a família? Sem dúvida, exatamente. E as crianças conseguem, dada também a sua facilidade de relacionamento com os animais e conseguem transportar isso para casa e, portanto, aconselhar, obviamente, os pais também a mudarem alguns hábitos, não é? Nomeadamente essa questão da alimentação dos cães, que é uma coisa tão simples, que é não dar vísceras o ano passado, cruas. foi? Fizemos isso o ano passado. Foi a primeira vez? Não, temos feito algum trabalho. Este, de uma forma assim tão sistemática e tão abrangente, foi em 2012. Mas fazemos sempre algumas sessões de educação sanitária, também uma das vertentes da nossa profissão é também fazer essa educação sanitária. E este ano também vão fazer sessões? Estas foram ano passado. No âmbito desse projeto terminaram, não é? Sim. Agora, regularmente, também mediante a solicitação das escolas ou algum projeto que haja relacionado com animais, nós temos dado essa colaboração. Fazem essas sessões. Já vamos regressar. A higiene e a lavagem dos alimentos, sobretudo dos alimentos que são consumidos crus, devem estar entre os comportamentos e as preocupações de quem prepara as refeições. Mais do que nunca, no verão. Porque no verão, com o calor, é maior a probabilidade dos micro-organismos se multiplicarem nos alimentos. As intoxicações e infecções alimentares são de facto frequentes. Os sintomas são, na maior parte das vezes, gastrointestinais, náuseas, vômitos e diarreias, dores abdominais, cólicas e febre. Os ovos, o leite e a carne são alguns dos produtos que mais podem causar problemas, mas também os legumes e as frutas podem ser contaminados por fungos e micotoxinas. Lavar bem mesmo a casca do melão ou conservar logo no frio o arroz cozinhado são apenas algumas das cautelas que devem de ser tomadas. Deve-se ter sempre atenção aos alimentos que são certificados, nomeadamente estes que disse, os ovos e o leite, que têm que ter uma inspeção oficial. Mas principalmente depois também ver os rótulos, ver as validades e muito importante também é o transporte,
Por exemplo, se formos ao supermercado num destes dias de imenso calor e o transporte dos próprios alimentos na bagageira até casa, imagine que está uma temperatura de 30, 35 graus. Se demorar, por exemplo, 1 hora, 2 horas até ir a casa, podem-se, com esse calor, só o transporte ir contaminar, ir alterar todos esses alimentos. E também em casa os cuidados devem continuar. Verificar se a temperatura do frigorífico está abaixo dos 4 graus centígrados, o congelador abaixo dos 17, 18 graus. Lavar as mãos antes e mesmo durante a confecção das refeições, evitar a contaminação entre alimentos e manter as bancadas limpas. No restaurante, o cuidado começa na escolha do estabelecimento e estende-se ao pedido. O sushi ou peixe cru continua na moda e pode apetecer, mas em tempo quente exige uma seleção ainda mais criteriosa. E quando já nada há a fazer para evitar a intoxicação, mais importante que tudo são os líquidos. E mais do que a água, soros de reidratação oral, que podem não ser suficientes e implicar uma deslocação ao serviço de urgências. Poderemos depois também iniciar precocemente também a alimentação com, por exemplo, com peras ou fruta cozida, pera, maçã cozida, darmos a própria água do cozimento da pera e da maçã com açúcar. Neste caso, o açúcar é um medicamento, porque vai promover também a absorção da água do intestino. Importante depois também os cremes de cenoura, de arroz. Aqui não utilizamos gorduras, devemos abolir as gorduras nesta fase de tratamento e oferecermos também iogurtes naturais, por exemplo, com frutas, com a banana madura, será neste caso também um bom alimento para tratar e para alimentar estas nossas crianças. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os anos, 1 em cada 3 indivíduos, entre adultos e crianças, são afetados por uma intoxicação ou infecção alimentar. Em Portugal não existem números disponíveis, mas de acordo com os dados de outros países da União Europeia, conclui-se que existirão 350 mais casos do que aqueles que chegam a ser notificados. E isto porque, na maior parte das vezes, o tratamento não chega ao hospital. Daí a importância de saber o que fazer para combater o problema e, sobretudo, saber que cuidados ter para o evitar, precisamente quando é mais frequente, em tempo de verão. Paulo, temos falado aqui muito dos alimentos que são de maior risco e aqueles que devemos ter mais cuidado, mas também deve haver alimentos que são seguros. O que é mais seguro comer no verão? Tudo que seja bem higienizado, cozinhado e tratado convenientemente em termos de frio, desde a compra até à altura do consumo. Portanto, o mais importante aqui não é propriamente os alimentos em si, mas é a forma como nós os tratamos. Os tratamos, manipulamos e a forma como eles foram também tratados durante todo o processo de distribuição. Pedro, no início da nossa conversa falou aqui de 3 alturas que são alturas fundamentais neste processo. Quer recordar, mas quais eram? Sim. O momento da compra, da confecção e do armazenamento. E do armazenamento. Vamos ver cada uma delas. O que é importante em cada uma delas? Penso que era importante as pessoas conseguirem sistematizar isso em casa. Sim. No momento da compra, comprar de forma a fornecer a quantidade necessária para os vários dias da semana em que, por exemplo, está de férias ou a temperatura está mais elevada. Eu creio que comprar a mais ou a menos é um desafio grande para quem faz a gestão Portanto, diária. comprar organizadamente. Organizadamente. Com lista de preferência. E manter a cadeia de frio constante até chegar a casa. Como é que isso se faz? Às vezes não é possível. Leva-se uma arca no carro para... Felizmente, a maior parte dos supermercados hoje em dia, ou nós já em casa, fornecem aqueles sacos térmicos que permitem e isso é suficiente até chegar a casa e acondicionar os alimentos no frigorífico? Sim, desde que o percurso não seja muito grande e desde que a quantidade comprada não seja muito grande, é possível. E desde que não se vá para a praia antes de pôr a comida em casa, que estávamos aqui a falar isso enquanto víamos a reportagem, não é? Precisamente, sim, ainda há pessoas que fazem percursos, fazem outras coisas pelo meio e depois comprarem comida, o que eu diria que a comida deve ser sempre a última coisa a fazer-se num percurso de compras. Portanto, a seguir a comprar a comida, depois, casa. O armazenamento de forma cuidadosa e a própria confecção. Há pouco estávamos aqui a falar, eu creio que a alimentação tradicional portuguesa é muito adequada
ao país que temos, um país quente, especialmente nos meses de verão, mesmo a utilização de hortícolas, de frutos, muitas vezes tem uma série de adaptações. Estava há pouco a falar dos hortícolas, nós esquecemos que o verão, por exemplo, uma boa forma de consumir hortícolas quase sem risco é através de sopas. Sopas frias, inclusive, que temos uma tradição grande. Não temos muita tradição de sopas frias, pelo menos aqui no norte do país não, no sim, sul mas talvez. No sul, sim, zonas mais quentes. Aqui também? Não, aqui não. Aqui Não, mais no para o sul, Alentejo, zonas para o mais Alentejo. quentes. Eu acho que há aqui uma adaptação muito grande do país ao seu clima, aos seus microclimas, e essa adaptação é importante. Por outro lado, há produtos alimentares, há pouco estávamos a falar de produtos sem risco, há determinados produtos, inclusive snacks, porque o grande risco dos snacks é de facto a quantidade de sal, que é um conservante, curiosamente, não é? E o açúcar, são dois conservantes, mas por outro lado não nos interessa ser consumidos, somente o sal hoje em dia. E gorduras, E de gorduras. E eu creio que há uma série de produtos conservados naturalmente da nossa tradição. Estava-me a lembrar de dois, mas certamente haverá mais, são os figos e as amêndoas, que são produtos da nossa tradição alimentar, são produtos muito baixo risco, muito interessantes do ponto de vista nutricional e que progressivamente têm vindo a ser banidos até do nosso snack, para levar para a praia. Já ninguém leva figo seco, nem amêndoas. Ninguém leva amêndoas para a praia. Ninguém trinca uma amêndoa mas enquanto por acaso é uma bela ideia, mas até elas podem vir já ensacadinhas e tudo. Precisamente, são produtos que podem ser muito interessantes. E, portanto, a confecção e o armazenamento, diria que são momentos cruciais. Também, há pouco não falámos, mas já agora gostava de referir o seguinte, nas nossas praias e nos nossos restaurantes de praia, muitas vezes trata-se muito mal a gordura, que é um risco enorme, nomeadamente que a gordura... Trata-se mal a gordura como? A gordura geralmente é muito utilizada, não é retirada, é continuada a ser utilizada já depois de ter passado muito o seu prazo, entre aspas, de validade, ou seja, depois de muita fritura, a gordura continua a ser utilizada, a gordura já muito escura, já muito oxidada, continua a ser utilizada e as pessoas não têm noção quase do que consomem. Às vezes há um pequeno travo, há uma batata frita que é um bocadinho mais escura, mas eu diria que quando comemos fora de casa, também ter muita intenção, reduzir ao máximo possível, especialmente nestas alturas em que comemos fora, a quantidade de gordura ingerida através de frituras. Também depende dos alimentos que pedimos então aí, não é? Chegar e pedir uma sopa pode ajudar, uma salada também, por exemplo, e qualquer coisa grelhada. Em vez de uma peça grelhada em vez de frita, portanto há alguns cuidados que podemos fazer. Por outro lado, no verão também é muito utilizado, eu gostava também de deixar aqui este sublinhar, porque os alimentos estão congelados, estão frios e depois precisam de ser descongelados de uma forma muito rápida. E esse é um risco muito grande, nomeadamente com a utilização de micro-ondas, que por vezes há um descongelamento muito rápido e esse descongelamento não é uniforme, a peça não é descongelada de forma uniforme e, portanto, há partes da peça que são até hiperaquecidas e há outras que são mantidas frias. E depois, ao se misturar tudo, fica ali uma temperatura adequada, mas que não houve um aquecimento por igual e, portanto, temos partes que são contaminantes a contaminar as outras que à partida estavam seguras. E, portanto, esse é um cuidado também muito grande, que é cuidado nos... Portanto, descongelar os alimentos no micro-ondas não é a melhor solução, não é uma boa solução. Quando feita à pressa e mal feita, é um risco. É um risco. Portanto, pode ser feito no micro-ondas, mas tem que ser um processo lento, é isso? Lento em que o micro-ondas de preferência tem um prazo de girador em que o alimento possa girar e que a temperatura seja uniformemente... Sim. E então o melhor não é planear no dia anterior o que se vai fazer de refeição no dia a seguir e deixar a descongelar dentro do frigorífico? Ideal. Seria o ideal. Por último, só frisar outra questão ainda em termos de confecção e de consumo. Falámos muito de hidratação, que é fundamental, mas através de hidratação muitas vezes escondem-se quantidades elevadíssimas de açúcar que nós consumimos durante o verão. Portanto, há que ter um cuidado enorme de não desidratarmos através de tudo o que é líquido. Há produtos líquidos. Dos sumos, dos refrigerantes que se usam muito no verão porque são frescos e sabem bem. E são com quantidades, e há hoje uma gama grandíssima de refrigerantes com muito pouco açúcar. E para além disso, Portugal ainda tem outra vantagem, que é temos uma gama de águas, porque temos uma geologia muito diversa, desde o Monchique até Vidago, temos águas minerais de elevadíssima qualidade e com sabores muito diferentes. Pois é, agora temos águas com sabor, muito interessantes. Não, mas eu diria o próprio sabor da água. O próprio sabor da água também é diferente. E as águas com sabor. Também, e às vezes com pouca quantidade de açúcar. Há problema em relação às águas com sabores ou não? Desde que não se abuse, são preferíveis a refrigerantes. É. Mas depois temos também sumos já 100% de fruta, não temos? Temos sumos com quantidades reduzidas de açúcar. Há hoje uma gama muito interessante para pais preocupados e pessoas que se preocupam. Portanto, é preciso porque as pessoas se informem. Sim, e ler os rótulos. É fundamental. Por fim, a conservação, peço desculpa, o armazenamento. Não é? O armazenamento é importante. Que é a forma de armazenar e, para além daquilo que tudo já foi dito, há outra questão importante. Mas, que é... Não é só o armazenamento, é a forma, muitas vezes, como se acondicionam os alimentos que se vão levar para os sítios.
sítios, ou para o piquenique, ou para a praia, ou não é? Isso também é importante. Como é que eles são acondicionados? Às vezes não se separa convenientemente os alimentos, misturam-se determinados alimentos de risco e outros não risco, ou seja... E há materiais que podem conservá-los mais do que outros também, provavelmente não? Materiais, da forma como se embalam os alimentos? Sim, eu diria que para além do material ou um plástico, o importante é que esse material isole produtos diferentes, vegetais de carnes, ovos de carnes, peixe, marisco. Portanto, separar os alimentos. Separar claramente o alimento e sabemos o que é que cada parte contém. Por outro lado, há pouco estávamos a referir que muitas vezes vamos para casas que não conhecemos. Muitas vezes nestas casas, já tenho visto com muita frequência, armazenam-se produtos alimentares, por exemplo, batatas, perto de produtos de IgM e de risco. E não se pensa que às vezes a batata ou a fruta que tem cascas que são porosas e, portanto, os próprios ovos, em que há passagem de produtos através dessas cascas e misturam-se produtos de risco, desinfetantes, por exemplo, ao lado destes produtos alimentares. Porque o espaço é exíguo, porque é só por um dia ou por 2 dias, mas às vezes muitos dos problemas, nomeadamente contaminações químicas... Não devem estar na mesma despensa sequer? Devem estar, de preferência não, mas a estarem claramente separados e em locais muito diferentes. E esta separação é importante, desculpe, não esquecer logo no carrinho de supermercado, que às vezes a mistura que se vê nos carrinhos e a confusão pode ser problemática. Pode começar logo aí a contaminação. Pode começar logo aí a contaminação. Portanto, também é importante organizar bem os produtos dentro do carrinho de compras. E não misturar, portanto, detergentes com produtos alimentos que sejam... Com o pão, com os qualquer ovos, alimento, ou então não misturar, ter o cuidado de ter as carnes bem separadas e o peixe bem separado, que não vão a pingar em cima, sei lá, do saco do pão que até é perforado. Portanto, logo aí há uma série de cuidados a ter. Podem começar os erros. Cândida, quer acrescentar coisas em relação a isto que temos estado a falar aqui? Acrescentando só que realmente o cuidado fundamental com nestas coisas que começam com o supermercado, com a ida ao supermercado, não é? Realmente pegar nas embalagens sujas, ou que estão a verter, e depois tocar noutros alimentos, e podemos estar a deixar focos de contaminação noutros sítios, que depois mais tarde até já lavamos as mãos, mas onde vamos tocar novamente poderemos estar a introduzir essa contaminação. Por isso, uma lavagem frequente, uma atenção frequente para estas coisas, ensinar muitos miúdos e insistir com eles a lavarem as mãos, a não... Mesmo hoje em dia é tão fácil, quando houve aqui há tempos a contaminação, não é, pelo vírus da gripe, toda a gente utilizava aquele gel com álcool, que é uma coisa tão fácil de levar e de transportar e para passar nas mãos num sítio onde temos menos acesso à água, mas que permite desinfetar as mãos onde mas vamos assim, comer alimentos. Como se espalhou, assim passou de moda. Passou de moda, mas se calhar devíamos ter ficado com o hábito do álcool. Pois, mas não foi só em casa, gel, mesmo nos locais públicos ele também desapareceu. Exato. Alguns mantêm, e eu acho que isso é um hábito que se calhar, não para levar ao extremo, mas para ter como cuidado porque realmente as infecções alimentares muitas vezes estão dependentes do indivíduo e não do alimento. Mais por aí. Vamos falar deste guia? Já agora só queria acrescentar, falar o que quiser, de carnes, mas ainda. também é importante não esquecer, uma vez que estamos no verão, se algo que também nos distingue em termos da nossa dieta é o consumo de pescado, não é? Portanto, é uma altura do ano em que podemos e devemos consumir mais peixe, não é? Temos ótimos peixes. Muitas vezes até estamos mais próximo dele, não é? Exatamente, porque mais as pessoas peixe. estão em zonas de inscreve-se praia, mais etc. no nosso tipo de dieta mediterrânica, não é? Portanto, nós somos dos maiores consumidores mundiais de peixe aqui em Portugal e temos excelente peixe, portanto, acho que as carnes vermelhas vamos consumi-las também com mais moderação, mas vamos se calhar privilegiar mais agora o pescado durante este período. Durante o verão. E também, exatamente, e não esquecer que mesmo em termos de, hoje o controle também que é feito a nível das lotas é muito efetivo, portanto hoje também aquele pescado que nos chega aos locais de comercialização já passou por uma série de controles, portanto, e nós também, em termos de segurança alimentar, temos essa garantia. Mas ainda se compra muito peixe na rua. Compra, mas passou pela lota. As lotas são todas devidamente controladas, não é? Portanto, a inspeção sanitária também funciona. Portanto, também é bastante em zonas de praia, não é? Sim. Em zonas pescatórias. Sim, zonas pescatórias, sim. Mas é como digo, passou pela... Aí há, claro, ter o cuidado de o manter ao gelo fundente, não é? Portanto, sempre as caixas com gelo, aí resguardado do sol, não é? Para não estar diretamente do sol, senão há logo... Mas eu acho que nesta altura propicia-se muito ao consumo de pescado.
Vamos falar deste guia sanitário. Isto é o quê? Explique-me, por favor. Também dentro, Duarte. dentro de um dos projetos lá da Escola Agrária, foi um livro produzido para criadores. Portanto, a ideia foi chamar... Porquê que vocês sentiram a necessidade de criar este guia para os criadores? É também um dos objetivos que nós temos, não só, é fazer alguma extensão formativa fora da Escola Agrária e, portanto, passar essa informação. Falámos aqui das zoonoses. Por exemplo, nós durante muito tempo tivemos ali uma zoonose regional que nos deu muitas dores de cabeça, que foi a brucelose, durante muitos anos, e que mercê também de todo o controle sanitário que foi feito nas explorações e também da educação sanitária junto dos criadores. Isto é só para criadores que tenham os animais mais pequenos, não é? Nesse caso, nós em Trás-os-Montes temos muitos pequenos ruminantes, exato, esse era mais para pequenos ruminantes, ovinos e caprinos. Tem vários, Sim, tem vários guias. Exatamente, esse é só mesmo de pequenos ruminantes, ovinos e caprinos. O objetivo, portanto, é de uma forma mais simples, produzir informação técnica para chegar junto dos criadores. Que possa ser útil para eles. Possa ser útil, obviamente, no controle sanitário dos seus efetivos. Isto depois foi distribuído? Como é que fizeram? Isso foi distribuído pelos criadores. Envolveu esse projeto também um conjunto de necrópsias, portanto, de análises que foram feitas em alguns animais para avaliarmos também algumas patologias. Pois vocês passam locais. aqui informação também sobre a mortalidade deste tipo de animais nas várias regiões do país. Nas várias regiões e particularmente, obviamente, na nossa. E os tipos de doenças. Quais são as doenças mais frequentes? Isto também pode ser útil para os produtores estarem atentos, Exatamente. Não é? Estão mais atentos, estão mais informados. E é um dos nossos propósitos. Então, mas ia-me dizer há pouco, é que eu vou me dizer como é que estas doenças se distribuem pelo país. Regionalmente há zonas com mais problemas que outros? Sim, regionalmente nós temos algumas, no caso das parasitoses, eu falei especificamente da doença do quisto hidrático, no interior, mercê obviamente de alguns hábitos culturais que derivam ainda de fazermos algum abate para o autoconsumo, em épocas específicas do ano, nomeadamente no inverno, e portanto, do pouco cuidado que às vezes os produtores têm de darem vísceras cruas aos animais, neste caso em particular aos cães, a possibilidade de os infectarem e, portanto, na questão concreta da hidratidose ou da doença do quisto hidrático. Mas, portanto, um dos propósitos deste tipo de também informação que nós vamos passando para os criadores é mesmo esse, portanto, é alertá-los para essas doenças, identificá-las e, digamos, apontar as melhores formas de prevenção. Paula, não falámos aqui dos piqueniques, não sei se há alguma recomendação especial para quem gosta de fazer piqueniques nesta altura do ano e eles são agradáveis. As recomendações são todas aquelas questões que temos falado até agora. O frio, a separação dos alimentos. Frio, portanto, é preciso levar aquelas lancheiras, as arcas, é isso. As arcas, mas nas arcas com acumuladores de frio. Não de é frio. levar a arca por levar Só que ela não fica fria por ela. Pronto, e também ter atenção que não vamos levar a organização dos alimentos da manhã, não é? Até às 8 da noite e esperar que o que está dentro da arca esteja frio, porque não está. Depois... Portanto, esses alimentos que vão dentro da arca devem ser, como dizia o Pedro há pouco, os primeiros a ser consumidos também num piquenique, os primeiros não é? a ser consumidos. Portanto, e depois deixar os outros mais secos e que não têm esse problema para mais para o fim da tarde. Depois, nos piqueniques, às vezes associado aos piqueniques, também há o assar as sardinhas, o fazer assim um churrasco, e também é extremamente importante o cuidado, porque todo o cuidado é pouco. Aquele cuidado que nós temos em casa, não temos nestas situações, não temos acesso muitas vezes a uma água corrente, portanto as coisas não são as travessas onde iam as sardinhas, seguir são, em vez de bem lavadas, passam o papel e seca, e a seguir vai outra vez. A carne já, e temos os peixe... problemas de contaminação cruzada, portanto há uma série de práticas que devem ser muito bem pensadas, ou seja... Então, como é que as pessoas podem ultrapassar essa dificuldade, por exemplo? Bom, o melhor é encontrar um sítio para fazer um piquenique onde haja água corrente, perto de preferência. Há locais apropriados para... Pois, que já estão equipados, inclusive, e que têm às vezes até água canalizada e tudo para as pessoas poderem usar. Portanto, o melhor é não fazer um piquenique selvagem e fazer um piquenique em zonas que já estão preparadas para receber as pessoas. Isso é o ideal. Isso é o ideal, isso ajuda. Depois também ajuda, eventualmente, qualquer coisa, levar água propositadamente para poder higienizar mãos e utensílios e depois selecionar os alimentos que vão ser incluídos no piquenique
Pronto, e essas são... Peço desculpa, mas só acrescentar aqui uma questão. Há algo central num piquenique para evitar também este tipo de problemas, que é cada um faz a sua coisa. Colocar a família toda a trabalhar, para não ser só a mãe ou o pai a fazer tudo, e ao se dividir por tarefas, reduz claramente o risco de contaminação. Ou seja, quem trata das sardinhas não trata das sobremesas. Porque não há contaminação cruzada. E resolve muitos problemas, especialmente o encargo de trabalhos para o pai ou para a mãe, não é? Uma coisa tão simples, não é? Precisamente. E que pode ajudar tanto. Estamos mesmo no final. Não sei se quer deixar mais alguma recomendação, Pedro, antes de eu avançar. Não, aproveitar o verão, só para dizer, aproveitar o verão para comer melhor do que habitualmente e mexer-se mais. Eu acho que isso é fundamental. Vamos avançar então. Os acidentes nos primeiros anos de vida acontecem com frequência, mas muitas vezes podem ser evitados. Vamos saber como nas respostas dos parceiros. Helena Sacadura Bote é secretária-geral da Associação para a Promoção da Segurança Infantil. Olá, Helena, bem-vinda à Sociedade Civil. Obrigada. Vamos falar sobre os acidentes, ou os principais acidentes que acontecem com os mais pequenos, e há alguns deles que acontecem também com maior incidência agora nesta altura, que é no verão. Sim, e que toda a gente se lembra logo dos afogamentos, e a nossa campanha de afogamentos, de prevenção de afogamentos realizada desde 2003 é muito chocante, porque tem um ursinho afogado cara para baixo na água e as pessoas associam imediatamente à criança. É este ursinho que estamos a ver aqui. Infelizmente, muita gente foi não sabe. Foi uma campanha de choque na altura, não é? Mas acordou as pessoas para este problema. Sim, e as pessoas estão mais conscientes do que é que podem fazer e há estratégias que podem evitar os afogamentos, e é isso que nós queremos, porque muitos afogamentos acontecem no primeiro dia de férias, quando a família chega e está a preparar a casa, e a criança vai explorar o ambiente, e um ambiente novo que ela não conhece, ela não se atira à água, a criança cai porque se desequilibra, a cabeça é grande e pesada, cria o desequilíbrio e ela cai de cara na água. Há uns anos atrás as pessoas estavam muito pouco sensíveis a estes problemas, hoje acho que já não é? Já se previnem mais, já têm mais formação, há muita divulgação, desde que a APSI existe há 20 anos, que temos feito uma divulgação enorme. Desculpe interrompê-la, era isto que estava aqui a dizer, que é o facto do bebê ou da criança pequena ter a cabeça mais pesada que o resto do corpo e, portanto... Sim, eu acho que esta imagem é muito elucidativa, porque mostra o peso enorme da cabeça da criança, 25% do peso total do corpo, enquanto que a nossa de adultos é só 6%. E isto faz com que a criança, quando espreita, se desequilibre e caia com a cara na água. Mas estava a dizer que hoje os pais já estão um bocadinho mais sensíveis, e os familiares, quando são os familiares que acompanham as crianças, é este problema, não é? E os pais muitas vezes não confiam nos outros familiares, mas é importante que o façam, preparando os outros familiares para saber como é que as coisas acontecem e quais as estratégias mais eficazes para evitar cada tipo de acidente. Portanto, quando vamos para uma casa, por exemplo, de férias, que tem uma piscina, uma das primeiras coisas, ou uma das primeiras preocupações era perceber se ela tem... O ideal se ela está é protegida. não marcar a casa, não ir de férias com crianças pequenas se a piscina não estiver protegida, porque senão não vamos ter um verão descansado. Quando falamos em protegida, é fechada, vedada. Com uma vedação. E que não seja fácil de abrir já agora, não é? Com uma boa altura, que seja transparente para deixar ver se a criança, entretanto, passou para dentro e que não seja escalável, que tenha um portão de fecho automático e de preferência que abra para fora. Ou seja, o adulto sai, empurra o portão e depois o portão fecha-se automaticamente atrás dele. Isto é uma das garantias de que a criança, até aos 2, 3, 4 anos, não conseguirá escalar, mas no fundo a vedação só dá mais tempo ao adulto para se perceber que a criança fugiu e que tem que intervir, não é? Não é uma coisa que eles não consigam ultrapassar, porque aos 4, 5 anos, 4,5, 5 anos, depende da destreza da criança, e não temos duas crianças iguais, elas vão conseguir ultrapassar as barreiras. Portanto, casa com piscina só se for nessas condições. Sim. É uma das coisas a tirar a limpo logo antes de arrendar casa, por exemplo, de férias. Mas têm diminuído os números de acidentes deste género? Felizmente, tem. Muito pouco, Helena. Em que ponto estamos? Bastante, mas eu não lhe sei dizer números neste momento, porque não consigo ter de cabeça, mas sei que têm diminuído, porque as pessoas estão mais alerta, são mais... estão mais preparadas para evitar. Previnem-se mais. Sim, por exemplo, em casa despejam os baldes, os alguidares, já não deixam essas coisas assim depois de acabarem de utilizar. A banheira de dar banho ao bebê, banheiras insufláveis no jardim com água, nem pensar. Portanto, tudo isto são estratégias que as pessoas já foram implementando. E quando há um caso, esse caso tem que servir para chamar a atenção e para se perceber o que é que falhou naquele caso, para ajudar as famílias a conseguirem evitar um acidente semelhante. Alterar comportamentos. Mas esta é a segunda causa com acidentes infantis. A primeira são os acidentes na estrada. Sim, sempre. E infelizmente com a criança passageiro em maior evidência,
sobretudo até aos 14 anos, eles são passageiros de automóveis, são diferentes do adulto, ou seja, não têm tamanho que lhes permita utilizar o cinto de segurança como nós, adultos, e a cadeirinha vai apenas adaptar o cinto, que foi pensado para o adulto ao corpo pequeno da criança. E neste momento as famílias estão mais sensibilizadas, infelizmente fazem erros, porque quem vende, muitas vezes, e quem fiscaliza também não sabe dar orientações para a escolha e utilização correta dos dispositivos de segurança no automóvel. Uma chamada de atenção importantíssima para o facto da criança mais pequena dever viajar virada para trás, voltada para trás. Mais pequena até aos 4 anos, 3, 4 anos. Se a criança viajar voltada para trás, precisamente por causa daquele tamanho da cabeça grande e do pescoço frágil, temos então, a criança muito mais virada ao protegida. contrário no banco. Sim. A cadeira é instalada voltada para trás. Mas uma criança com 4 anos já não tem onde pôr as pernas. Tem. E não nos preocupa nada isso, porque se a criança, por acaso, num acidente partir uma perna, a perna arranja-se. O que não se arranja será o pescoço, as lesões da coluna cervical. E os pais estão mais despertos para isto, já não se preocupam tanto com os pés. Estava-me a dizer que muitas vezes não há informação disponível para escolher a melhor cadeira, mas através do vosso site é possível ter alguma informação, não é? É possível, ou recorrendo a nós, escrevendo, porque infelizmente quem vende tem uma informação bastante mais limitada. Nós, à APSI, estamos ligados a parceiros europeus e internacionais que trabalhamos em conjunto e temos todos a mesma postura. E isto é fundamental. Tem a mesma informação, é uma informação uniformizada. Estamos mesmo no final. Eu queria falar ainda da terceira causa principal de acidentes com crianças, que não é só com crianças, também é com adultos, todas muito as com idades, pessoas já idades. de idade, que são as quedas, não é? Sim, as quedas em sítios planos, por exemplo, às vezes porque um brinquedo está desarrumado e a criança põe o pé por cima, ou o adulto põe um pé num carrinho, numa bola. E os brinquedos com rodas são terríveis. São terríveis, e é a primeira causa de acidentes com brinquedos. O primeiro acidente com brinquedos são as quedas, e as pessoas pensam sempre que é a sufocação, não é? Portanto, arrumar os brinquedos deve fazer parte da brincadeira, mas um alerta importante para as quedas em altura. Quedas de varandas, de janelas, têm normalmente consequências muito mais elevadas e, por isso, pôr proteções adequadas nas varandas, que a criança não consiga trepar, dão mais tempo ao adulto para se aperceber, ou limitadores de abertura nas janelas. E depois nas varandas não deixar triciclos ou vasos com coisas plantas, onde elas se possam empoleirar, elas não é? podem empoleirar e trepar. Isso também é muito importante. Helena, muito obrigada por ter vindo conversar connosco e deixar aqui estes alertas. Nem todos eles têm a ver com o verão, mas alguns devem ser reforçados no verão, até porque é uma altura, por exemplo, em que as crianças viajam muito de férias, não é? Com os pais mais, ou com os familiares. E têm maior liberdade. Depois, nos sítios onde estão, nos locais de férias, normalmente têm mais liberdade. E é bom que assim seja, porque nós defendemos a autonomia da criança. Mas ela tem que aprender a crescer e controlada pelos Helena, adultos. obrigada. Boas férias para si também. Obrigadíssima. Há outras notícias dos parceiros na agenda. Vamos vê-las. O Oceanário de Lisboa convida os mais novos e mais curiosos para o CSI Ciência sob Investigação. Uma oportunidade para participar na resolução de grandes mistérios que assombram o oceanário, bem como descobrir os segredos do fundo do mar e dos seres que lá habitam. Os encontros decorrem todos os fins de semana e feriados. O Instituto de Investigação Científica Tropical promove todas as terças-feiras uma visita guiada ao Jardim Botânico de Belém, em Lisboa. São mais de 500 espécies originárias de diversos pontos do globo que dão a conhecer as floras tropicais e subtropicais. Está exposta no Museu do Oriente uma mostra com cerca de 100 cartazes de propaganda chinesa produzidos entre 1959 e 1981. A exposição funciona como um documento histórico do período que vai da criação das comunas populares ao fim da Revolução Cultural. Pode visitá-la até 27 de outubro. Esquecida durante décadas, a mais eclética coleção de vitrais do país beneficiou de um profundo trabalho de restauro e já pode ser visitada pelo público. A exposição de vitrais e vidros no Palácio da Pena, em Sintra, abrange vitrais do século XIV até ao século XIX. O Fórum Eugénio de Almeida abre-lhe as portas com o projeto Portas Abertas, que reúne em Évora obras de criadores de todo o mundo. A mostra pode ser visitada até 15 de setembro.
E vamos fechar o programa de hoje. Agradeço aos meus 4 convidados esta tarde que vieram conversar connosco sobre segurança alimentar no verão. Deixo-lhe uma sugestão de leitura, mais de consulta e talvez de prática, que é um livro sobre culinária, comida sob investigação, uma brincadeira feita a partir do CSI, e a ideia é investigar muitas coisas que se fazem aí pelas tascas, algumas delas deliciosas. É um livro muito giro. O Cidade Civil volta amanhã. Nesta altura do verão ainda há quem planeie férias. Organizar férias com crianças pode ser uma tarefa difícil às vezes. No próximo Cidade Civil vamos dar algumas sugestões que podem ser úteis, porque Sociedade Civil somos todos nós.